E aí, gente, tudo bem? Bom, eu não vou ficar me prolongando muito para o vídeo não ficar longo demais. Mas eu queria muito compartilhar essa palavra com vocês o mais rápido possível, já que a gente não vai poder estar juntas na nossa reunião de sábado. E eu acho que é uma palavra que tem sido bênção na minha vida e que eu creio que vai ser bênção na vida de vocês também, né? Uma palavra que veio como rema para mim. Por quê? Porque ela traz muita praticidade, né, para nós. Ela traz um desafio de nós praticarmos, né? Então, eu queria que vocês abrissem o coração de vocês para a gente meditar nesse texto, né? E que o Senhor toque vocês também, né? Assim como Ele me tocou. E ao final dessa palavra eu quero compartilhar para vocês os desafios que eu recebi de Deus para tornar essa palavra realmente verdadeira na minha vida. Então, é o texto de 1 Pedro, né, que nós vamos ler juntas aqui agora. Eu quero que vocês leiam junto comigo, que vocês abram a Bíblia, que vocês leiam junto comigo, pra gente meditar. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13. Então, nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 24, certo? Então, vamos lá. 1 Pedro 13 diz assim: Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Jesus, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra do evangelho. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Então, gente, assim, o que Deus trouxe para o meu coração em relação a essa palavra? Primeiro, a palavra de Deus é uma semente, né? Há uns dias atrás, vocês me ouviram falar disso também. Sobre a palavra de Deus ser uma semente, né? E a Bíblia traz isso para nós lá na parábola do semeador, quando a Bíblia diz que o semeador saiu a semear. Então existem 4 tipos de solo, 4 tipos de corações, 4 tipos de disposições, onde essa semente cai e pode ou não produzir o fruto. Então, o desejo de Deus é o quê? É que nós retenhamos essa palavra com um coração disposto, que é a boa terra. Que o nosso coração seja essa boa terra, seja esse solo fértil, para que essa palavra venha a semear. Então, diante dessa palavra, a gente tem a qualidade da semente e a importância do solo. Então, a semente é sempre boa e perfeita, porque ela é a palavra de Deus.
Já a qualidade do solo não, ele pode variar, mas o desafio de Deus para nós é que a gente tenha esse coração, né? Onde a semente possa cair e frutificar. Então, eu queria, antes de explanar isso, trazer uma figura, assim, um exemplo, para que isso traga clareza para a mente, para vocês entenderem. Então, o exemplo que eu vou trazer para vocês é o exemplo de uma gestação, de uma gravidez, né? Então, assim, a gestação, né, ela é um ciclo que tem começo, meio e fim, né? Então, quando o espermatozoide ele fecunda no óvulo, ali começa uma vida a ser gerada, né? Então, assim, a gente tem esse ciclo de uma gestação, né? Que começa com a fecundação e vai até o nascimento. Enquanto aquela semente, enquanto aquele óvulo é fecundado, que se transforma naquele zigoto, que vai crescendo até se formar um bebê perfeito e completo, enquanto aquela criança está no ventre, ela está completamente protegida, ela está no melhor lugar onde ela poderia estar. Não existe nenhum lugar mais seguro do que o ventre de uma mãe, do que o ventre de uma mulher. Então, assim, às vezes, por que eu estou trazendo esse exemplo? Né? Porque, assim, algumas coisas na nossa vida, elas são como uma gestação, né? E até o momento do nascimento, há um processo, né? Há um começo, meio e fim. Mas enquanto ela está no ventre, né? Enquanto aquilo que vai nascer, enquanto ele permanece no ventre, não existe o que fazer. O lugar onde ele deve estar é aquele, e ele só deve se alimentar e esperar o tempo certo, né? Então, enquanto ele está lá, ele está esperando, ele está recebendo, mas está esperando, até que chega o momento de ele nascer. E por um instinto mesmo perfeito, de algo que Deus criou, que é perfeito, existe um momento de nascer e não há quem vá impedir também isso de acontecer, né? Então, assim, eu tô trazendo aqui partindo do pressuposto de que é uma gravidez perfeita, partindo do pressuposto de que, vamos partir do pressuposto geral, de que há uma família temente a Deus, de que a gravidez é uma gravidez desejada, onde a mãe quer que seu filho nasça, e ela cuida de tudo para que aquilo aconteça, né? Então, o bebê ele vai esperar até o momento certo de nascer, né? Então, assim, muitas coisas na nossa vida, ela é como uma gestação, como eu falei, né? Então, existem momentos que a gente só precisa esperar, porque Deus tá trabalhando, tá cuidando de tudo, mas existe um certo ponto onde aquilo precisa nascer, aquilo precisa começar uma nova etapa, né? E existem muitos momentos da nossa vida que é assim. A gente fica ali até um certo tempo esperando o momento de acontecer o próximo passo, até que o desconforto começa a aparecer, porque na gravidez é assim. Quando a gente está no 9º mês de gravidez, há um desconforto terrível, tanto para a mãe como para o próprio bebê, né? Porque aquela fase passou, ele precisa começar uma nova fase. Tanto a mãe como o bebê precisam começar juntos uma nova fase. E aí, de forma natural e instintiva, essa nova fase, esse bebê e essa mãe, eles vão se preparar para essa nova etapa. Então, aquela criança vai nascer, né? Então, assim, talvez vocês, como eu, estejam vivendo um tempo onde vocês estão percebendo que Deus está levando vocês para uma nova etapa, que Deus está caminhando, trabalhando para que vocês entrem em um novo tempo. Então, muitas de vocês estão em um relacionamento, muitas de vocês estão, se preparando para algo, ou já entraram nesse novo tempo, ou estão se preparando para algo diferente da vida de vocês, né? Então, assim, isso para nós é muito real,
né? Nós estamos sendo preparadas para um novo tempo. Então, isso é algo rotineiro, porque Deus trabalha na nossa vida assim, através de ciclos. Então, eu não estou falando que é algo que vai ser gerado só uma vez. Então, é várias coisas, né? É um namoro, é um casamento, depois vem o filho, depois... Então, assim, são várias etapas que vão aparecendo sempre na nossa vida, né? Essas etapas, elas vão acontecendo. Então, se você está passando por um tempo de desconforto, né? Saiba de uma coisa, o Senhor, Ele está querendo introduzir você em um novo tempo. E esse tempo de desconforto, ele é necessário para que você se introduza no lugar onde Deus quer que você chegue. E aí, assim, muitas vezes a gente tem preguiça de passar pelo desconforto, né? Muitas vezes a gente se recusa a passar pelo desconforto porque prefere estar nesse estado de comodismo. A gente prefere estar nesse estado de conforto, né? E aí a gente renuncia, sabe? A gente acaba não valorizando o próximo nível. A gente acaba não valorizando a próxima etapa. Então, o nosso desafio, o desafio de Deus para nós é passe pelo desconforto, né? Deixe o desconforto acontecer para que o novo tempo venha. Então, a Bíblia fala aqui para nós, né, em 1 Pedro, que ele diz, né, e se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Então, a nossa vida aqui na Terra, ela é uma peregrinação, né? Ela passa muito rápido a nossa vida aqui na Terra. E enquanto nós estivermos nessa peregrinação, nós devemos ter uma vida de temor. Essa vida de temor, ela precisa estar constantemente, esse temor precisa estar constantemente no nosso coração. Deus deseja que nós sejamos santos, né? A Bíblia diz que nós somos regenerados por uma semente incorruptível. Essa semente é uma semente santa. É uma semente perfeita que caiu no nosso coração e ela precisa, obrigatoriamente, enquanto nós estivermos nesse tempo de peregrinação, enquanto nós estivermos vivos, caminhando nessa terra, se a boa semente, se a semente incorruptível caiu no nosso coração e o nosso coração é uma terra boa, ela obrigatoriamente precisa produzir um fruto. Ela obrigatoriamente precisa se transformar em algo. Ela não vai ficar só uma semente. Se ela caiu numa terra boa, obrigatoriamente ela vai crescer, naturalmente ela vai crescer, ela vai frutificar. Então, se nós somos essa boa terra, aonde estão os nossos frutos? Então, assim, nós precisamos mostrar os frutos. Naturalmente, os frutos precisam aparecer. Então, se nós não estamos mostrando e deixando esses frutos aparecerem, é porque nós não estamos permitindo que esse novo tempo na nossa vida comece. Então, se você está passando por um ciclo, se Deus está trazendo você para um novo tempo, se Deus está levando você para um novo ciclo, você precisa deixar os frutos aparecerem, ainda que o tempo do desconforto esteja aqui, né? Porque, assim, hoje, por exemplo, eu estou passando por um tempo de um extremo desconforto, né? Mas eu sei que o Senhor está me colocando nesse tempo porque Ele quer trazer, Ele quer me levar para um novo tempo. E eu preciso mostrar frutos nesse tempo. Então, se a gente precisa, quando Deus fala com a gente, quando Deus dá uma palavra para nós, a gente precisa necessariamente voltar para dentro, sabe? Voltar a nossa mente, nosso coração para essa palavra e deixar ela produzir, deixar ela fazer efeito. A gente precisa fazer isso. Deixar a palavra produzir efeito para que a gente possa ser aprovado. Então, assim, aí a Bíblia diz no versículo 22, tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Então, assim, se nós, nesse tempo de peregrinação, existe uma coisa onde nós precisamos mostrar frutos, e nos nossos relacionamentos.
Porque tudo diz respeito aos nossos relacionamentos, tudo. Nós somos a igreja, nós somos um corpo. Então, se tem um momento da nossa vida, um lugar onde nós vamos mostrar os frutos, é nos nossos relacionamentos, nos nossos familiares, com os nossos irmãos em Cristo, no nosso trabalho. Nós precisamos mostrar esses frutos de uma pessoa que é regenerada pela semente incorruptível. Uma pessoa que é regenerada pela semente incorruptível, ela precisa mostrar frutos dignos da semente na qual ela foi gerada. Então, se a semente é santa, os frutos serão santos. Se a semente é boa, os frutos serão bons. Nós não, uma semente de manga não vai trazer fruto, uma maçã nos seus frutos. Se você semeou manga, você vai produzir manga. Se você semeou uva, você vai produzir uva. Então, se nós somos semeadas por uma semente santa, nós vamos produzir frutos santos, frutos bons. Nós vamos produzir frutos que mostram quem Deus é. Então, nós precisamos produzir esse tipo de fruto, porque fomos regenerados por uma semente incorruptível. Então, assim, até aqui, o exemplo de gestação que eu dei foi partindo do pressuposto de que é uma gestação boa, que está resguardada por uma mãe que deseja o filho e está sendo cuidada por uma família que está desejando que aquilo aconteça. Então, às vezes, a gente tá assim, a gente tá numa família boa, né? Uma gravidez desejada, queremos que nasça, desejamos e fazemos de tudo para que aquilo ocorra da forma mais boa e perfeita possível, né? Então, assim, é nesse contexto que eu trago esse exemplo para vocês. Mas eu poderia trazer também, né, um segundo exemplo que talvez seja até muito difícil de ouvir, mas que talvez a gente precisa até ouvir algumas coisas, porque eu ouvi isso também, né? Então, assim, o que poderia acontecer? Nós poderíamos estar, às vezes, sendo até cruéis com algo que Deus está gerando em nós. Porque, às vezes, a gente nem quer que aquilo nasça, né? Às vezes, é algo que Deus está gerando e nós somos como certas mães que resolvem matar o que Deus colocou no ventre dela. Existem mães que não desejam filho. Existem mães que matam, que abortam cruelmente. Por quê? Porque aquilo que está lá no ventre dela nem sabe. Aquilo que está ali no ventre dela é a coisa mais pura. Não existe um pingo de maldade, de nada. É uma pureza, uma inocência que não dá nem para imaginar. Ela não viveu nada, não tem como, sabe? Aquilo é o mais puro e inocente que pode haver. E a mãe, o que a mãe faz? A pessoa que mais deveria zelar está matando. A pessoa que mais deveria cuidar está matando, está assassinando, abortando, entendeu? Então, às vezes, Deus dá uma palavra para nós, ou Deus dá um sonho para nós, e nós não queremos. A gente rejeita a palavra de Deus. Muitas vezes a gente aborta uma palavra que Deus nos dá, simplesmente por não querer passar pelo desconforto que é gerar. Porque gerar é difícil. Vocês não são mães ainda, mas vocês, quando forem mães, vocês vão entender o que é gerar, né? E talvez é o desafio mais... Talvez não, eu afirmo com certeza. É o maior desafio para uma mulher, é gerar um filho. Não existe nada mais desafiador, nada mais difícil para uma mulher do que gerar um filho. Então, muitas decidem por conta própria matar o filho que Deus deu. E eu digo o filho que Deus deu pode ser alguma coisa, qualquer coisa que Deus lhe deu. Porque eu estou trazendo isso como uma alegoria. Mas se Deus lhe deu algo e você, por simplesmente estar com preguiça ou
não querer passar pelo desconforto, não querer passar pela morte, pela renúncia, porque é isso que uma gestação traz. A gestação traz renúncia, a gestação traz zelo, a gestação traz cuidado. E muitas mulheres não querem passar por isso, por esse processo. E o que é que elas fazem? Elas matam. Elas não querem a responsabilidade de ser mãe. Elas não querem a responsabilidade de gerar um filho. Elas não querem abrir mão do dinheiro, do bolso, para ser mãe de um filho. Porque isso já virou uma idolatria. Né? O Deus dessa pessoa já não é mais o Senhor. Por quê? Porque ela está colocando outras coisas em primeiro lugar. Então, às vezes, a gente não só está com preguiça, mas a gente se torna o assassino daquilo que Deus está querendo gerar, daquilo que Deus está querendo trazer. Então, eu quero trazer tudo isso para a nossa vida, para o nosso tempo de peregrinação. Às vezes, a gente não quer andar dessa forma como Ele está dizendo para nós. A gente não quer andar com amor uns pelos outros. A gente não quer amar intensamente uns aos outros, de coração puro. Porque Ele diz que nós precisamos amar uns aos outros de coração puro. Então, às vezes, numa pequena falha nos nossos relacionamentos, a gente mata essa semente. A gente mata a palavra de Deus. A gente assassina isso que Deus está trazendo para o nosso coração. Em vez de nós sermos aqueles que zelam, aqueles que cuidam, aqueles que amam o que Deus está lançando, o que Deus está gerando, a gente vai e aborta eles. A gente aborta a palavra de Deus, a gente mata a palavra de Deus. Então, isso é muito forte, gente, porque a gente precisa entender que a nossa vida não é nossa. Nós morremos, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, o que Deus está gerando em nós não é nosso. Não é para nós, é para a glória dele. Esse tempo de peregrinação, a semente que Deus lançou no nosso coração e tudo que está sendo produzido por essa semente não é nosso. Então, a gente não pode matar a palavra. A gente não pode abortar a palavra. A gente precisa deixar a palavra ser gerada. A gente precisa deixar a palavra produzir o que ela quer produzir. Se a palavra quer produzir em você uma vida santa, deixe a palavra produzir. Se a palavra de Deus quer gerar em você um coração puro, deixe a palavra produzir o coração puro. Se a palavra de Deus que foi lançada no seu coração quer produzir em você domínio próprio, deixe a semente produzir domínio próprio. Para de abortar, para de matar a palavra, para de matar a semente. Então, assim, foi essa palavra que Deus trouxe para mim. Eu estou compartilhando ela com vocês. E quem me dera se eu estivesse completamente aprovada. Mas eu não estou. Existem muitas coisas na minha vida que eu preciso deixar a palavra produzir. Né? E eu tenho sufocado essa semente. Às vezes a gente está sufocando a semente. Às vezes a gente está matando a semente daquilo que Deus colocou no nosso coração. Então, existem muitas coisas em mim que eu preciso mudar, que eu preciso zelar, que eu preciso deixar que essa palavra surta o efeito que ela quer surtir na minha vida. Então, assim, só para finalizar, eu queria ler com vocês o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, que fala também sobre isso, né? Sobre a semeadura. Veja, e olhem só como é tão forte isso, né? 1 Coríntios 15 fala da nossa ressurreição, fala da eternidade. Versículo 42 diz assim: pois assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, mas ele ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, mas ele ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, mas ele ressuscita em poder. Semeia-se em corpo natural, mas ele ressuscita espiritual. O paralelo que a Bíblia está fazendo acerca do nosso corpo físico e acerca do nosso corpo glorificado, quando nós ressuscitarmos, é o paralelo de uma semente. Nosso corpo aqui na terra é só uma semente.
Nós estamos semeando a nossa vida. Gente, nós estamos semeando a nossa vida. Nós estamos lançando sementes na terra. Nós estamos lançando semente. A nossa vida é uma semente. O nosso corpo é uma semente. A gente está semeando o nosso corpo na corrupção para que ele ressuscite incorruptível. Nós estamos semeando na fraqueza para que ele ressuscite em poder. Nós estamos semeando ele em desonra para que ele ressuscite em glória, né? Então, nosso corpo é uma semente, a nossa vida é uma semente. Nós precisamos deixar essa semente morrer, porque a Bíblia diz assim, o grão que cai, eu não tô lembrada agora o versículo exatamente, né? Mas ele diz, se a semente que cai na terra não morrer, fica sozinha, mas se ela morrer, ela produz muito fruto. A nossa vida é uma semente, a gente precisa morrer, a gente precisa renunciar, né? Então, assim, esse paralelo é muito interessante, porque é como se ele estivesse dizendo assim, olha, você é uma semente, mas lá na eternidade você vai ser uma árvore frondosa, você vai ser uma árvore onde muitos podem se abrigar, né? Onde muitos podem se achegar e se abrigar. Então, a nossa vida, ela é uma semente. A gente precisa deixar essa semente morrer para que ela possa produzir frutos. Então, isso quer dizer para nós renúncia, né? E aqui eu vou compartilhar com vocês daquilo que Deus falou na minha vida, né? Mas eu vou fazer isso em outro vídeo. Vou deixar esse vídeo da palavra separado, porque eu posso querer usar ele em outros lugares. Mas é isso, né? É essa palavra que eu queria compartilhar com vocês e que vocês recebam ela com o coração puro, né? Porque é algo que veio realmente assim pra mim como vida mesmo, como rema. E eu tenho muitos desafios que eu quero fazer, né? Diante dessa palavra, eu tenho muitos desafios para cumprir diante dessa palavra. E são esses desafios que eu vou compartilhar com vocês no outro vídeo.